Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula de matemática. Nós estamos hoje no LDI, na página 53. Hoje nosso assunto é sequências, tá bom? Então vamos lá com a professora? Vamos lá. Bem, observem o seguinte. Eu vou mostrar para vocês algumas sequências, preste atenção. Veja bem, esta primeira sequência eu tenho 1, 3, 5, 7, 9 e 11. Vamos ver a próxima? Meio, 2 terços, 3 quartos, 4 quintos e 5 sextos. Olha a próxima. 100, 200, 400, 800, 1.600, 3.200. São três sequências numéricas. Veja bem, uma sequência numérica, cada elemento desta sequência, cada elemento dessa sequência, ele é chamado termo de uma sequência. Então, uma sequência numérica, cada elemento dessa sequência, ele é chamado de termo. Agora, veja o seguinte, se você observar aquelas sequências, será que você consegue descobrir o valor do próximo elemento, do próximo termos? Vamos ver, olha, essa primeira sequência. 1, 3, 5, 7, 9 e 11. Como que nós conseguimos o próximo termo? O que vocês acham? Veja, observe. Então, veja bem, o próximo termo não é o primeiro mais 2? 5, não é 3 mais 2? 7, 5 mais 2, 9, 7 mais 2, 11, 9 mais 2. E o próximo termo, quanto seria? 11 mais 2. Então, o próximo termo da sequência é 13. Vamos agora à próxima sequência. Aqui nós temos, pessoal, o que vocês conseguem observar? Olha lá o numerador, olha. Ele não está indo de 1 em 1 o numerador? Então, quem que é o próximo elemento aqui? Não seria o 6? Isso mesmo, na fração. E o denominador também está indo de 1 em 1. Então, o próximo termo seria 7. Então, o próximo termo dessa sequência, 6 sétimos. Olha lá agora a próxima sequência. Eu tenho 100, 200, 400, 800, 1.600, 3.200. Vocês estão percebendo que o termo seguinte é o anterior vezes 2? Olha, 400 é 200 vezes 2. 800 é 400 vezes 2. 1.600 é 800 vezes 2. 3.200, 1.600 vezes 2. Logo, o próximo termo será 3.200 vezes 2, que é 6.400. Certo? Entenderam que é uma sequência? Então, veja, olha agora este caso que a professora vai mostrar para vocês. Olha, veja a seguir outro exemplo de sequência. Veja, Paula construiu uma pirâmide de blocos, representado ao lado, começando com uma certa quantidade e reduzindo em uma linha uma unidade, até que na última sobrasse apenas um bloco. Veja lá a pirâmide. Olha lá a pirâmide. Então, ela fez uma pirâmide, sendo que cada linha, ela colocou um bloquinho a menos da linha anterior. Então, vamos ver? Agora, você vai ter que observar esta pirâmide e responder comigo essas perguntas. Veja lá. Quantos blocos Paula colocou na primeira linha? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não é? 7 blocos ela colocou na primeira linha. Muito bem. E aí, quanto que ela colocou na segunda linha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque ela teria que tirar 1 da linha anterior. Então, na segunda linha, 6 blocos. E na próxima linha? 1, 2, 3, 4, 5. Depois, 1, 2, 3, 4. Depois, 1, 2, 3, 2 e 1. Então, veja, ela foi tirando um bloco da linha anterior e colocando este número em cima dos bloquinhos, certo? Escreva a sequência numérica indicando o número de blocos de cada linha da pirâmide. Então, vamos lá, ó. A sequência numérica. A primeira linha foi 7.
A segunda linha foi 6. Depois, 5, 4, 3, 2, 1. Não foi essa a sequência numérica? Muito bem. Agora, veja. O número de blocos em cada linha depende do número de blocos da linha anterior? Sim, né, pessoal? Por quê? Porque o número de blocos da próxima linha era o número de blocos da linha anterior menos 1, certo? Entenderam? Muito bem. Veja bem agora o que a Paula fez. No dia seguinte, Paula resolveu construir uma nova pirâmide, obedecendo a mesma regrinha, tá? Na primeira linha, ela colocou quantos? 10 bloquinhos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Obedecendo esta lógica que ela estava fazendo, o que ela fez? Ela tirava um bloquinho da linha. Então, veja bem, na próxima linha, quantos bloquinhos ela teria que ter? Isso mesmo, ela teria que ter 9 blocos na próxima linha. Então, ela ficaria na linha seguinte com 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vocês seriam capazes agora de saber qual seria o número de blocos da próxima? Sim, isso mesmo, 8, não é? E depois 7, e depois 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Então, a sequência ficaria assim, né? Olha, 10 na primeira, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Certinho? Isso mesmo. Então, pessoal, agora nós vamos fazer um fluxograma. Lembra o que é um fluxograma? Fluxograma é um esquema que dá praticamente instruções para você realizar alguma coisa. É como se fosse uma receitinha, tá bom? Uma instrução. Então, vamos lá. Veja bem. Siga o fluxograma para construir uma pirâmide para n igual a 5. Desenhe o resultado no espaço a seguir. Então, vamos lá. Olha lá o fluxograma. Veja. Construa a pirâmide, a primeira linha, com n blocos. Só que qual é o número de blocos que nós temos? 5, não é? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. E depois, o que ele pede? Subtraia 1 da quantidade de blocos. Então, eu tinha 5, eu fiquei com 4. Veja bem, o valor obtido é 0? Não, né? A gente tinha 5, tirou 1, ficou 4. Se não, o que eu tenho que fazer? Colocar na linha seguinte o número de blocos que deu. Então, vamos lá. Quantos? 4, né? 1, 2, 3, 4. E depois, de novo, vou subtrair 1. 4 menos 1, quanto? 3. Então, a próxima linha, 3. 3 menos 1, 2. 2 menos 1, 1. E 1 menos 1? 0. Agora deu 0. Então, deu 0? Sim. Acabou a pirâmide está pronta. Então, este aqui é o fluxograma, quando eu uso o número de blocos 5. Esta é a pirâmide. Quando eu sigo este fluxograma, quando eu tenho o número de blocos igual a 5, certinho? Como ficaria, então, a sequência? Ficou na primeira linha 5, depois 4, 3, 2 e 1, certinho? Isso mesmo. Então, pessoal, as sequências, na verdade, elas representam as quantidades de blocos que a gente tinha. Uma sequência recursiva é quando cada termo obtido é obtido a partir do termo anterior, que foi o caso da pirâmide, né? Nós tínhamos 5 blocos, aí nós tiramos 1, ficamos com 4, ficamos com 3, com 2 e com 1. Quer dizer, o próximo termo, ele dependeu do número do termo anterior. Então, nós chamamos que é uma sequência recursiva, tá bom? Bem, mas também nós temos, pessoal,
E nós podemos representar uma sequência por uma expressão algébrica. Por exemplo, ó, n mais 5, olha, n mais 5. Só que o n não é qualquer n. O n ele tem que ser, vocês lembram como a gente lê isso? Ó? N menor ou igual a 7 e maior ou igual a 1. É assim que a gente lê. Ou seja, o n ele vai estar entre 1 e 7. Então, ele vai ser 1, ele pode ser 2, ele pode ser 3, ele pode ser 4, 5, 6 e 7. Quando ele for 1, quanto que vai ser o número? Olha, n é 1. Então, 1 mais 5, o primeiro termo vai ser 6. Quando n for 2, 2 mais 5, 7. Quando n for 3, 3 mais 5, 8. Quando n for 4, 4 mais 5, 9. Quando n for 5, 5 mais 5, 10. Quando n for 6, 6 mais 5, 11. E quando n for 7, 7 mais 5, 12. Então, qual foi a sequência que eu consegui usando aquela expressão algébrica? Olha lá, eu consegui esta sequência, porque o primeiro termo é quando o n era 1, e o último termo é quando n era 7. E qual foi a expressão algébrica que eu usei? N mais 5, tá certo? Então, neste caso, ela é uma sequência não recursiva. Por que ela não é recursiva? Porque eu obedeci, na verdade, uma expressão, tá certo? Determinando o número que eu tenho que colocar aqui, ali naquela expressão. Agora, veja, existem sequências que podem ser, ao mesmo tempo, recursiva e não recursiva. Então, veja bem, eu quero uma sequência obedecendo a seguinte regra. Veja, dos números não negativos múltiplos de 4. Então, quem são os números não negativos e múltiplos de 4? Quem são eles? Vocês lembram? Os múltiplos, que são de 4. Então, veja, começa com 0, depois 4, depois 8, 12, 16, 20 e assim infinito, certo? O zero, o que ele é? O zero é o 0 vezes 4. O que é o 4? É 1 vezes 4. O que é o 8? 2 vezes 4. O que é o 12? 3 vezes 4. Quem está variando, então, é o que está em verdinho, tá vendo? Ó? Porque o 4, ele está ficando fixo, certo? Quem está variando aqui é o 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu posso dizer que o termo geral dessa sequência é 4 vezes um n. E o n está entre quanto? É um n maior ou igual a 0. Então, quando o n for 0, eu vou ter 0 vezes 4. Quando o n for 1, eu vou ter 1 vezes 4. Quando o n for 2, 2 vezes 4. O n for 3, 3 vezes 4. 4, 4 vezes 4. 5, 5 vezes 4. E eu continuo infinitamente nessa sequência, certo? Então, nós elaboramos uma sequência em que o termo geral, a regra, qual é? Qual é a regra? 4 vezes n. Mas qualquer n? Não. N maior ou igual a 0. Por quê? Eu quero múltiplos não negativos de 4. Múltiplos não negativos. Então, eu tenho que ter os números maiores que 0, os positivos. Lembra? Olha aqui, a sequência numérica aqui, ela está daqui positivo para cá, tá certo? Os números positivos. Muito bem. Agora, nós vamos pensar o seguinte, esta é uma não recursiva, mas eu posso também pensar nessa sequência como se ela fosse recursiva. Por quê? Olha lá, pessoal,
Qual que é a nossa sequência? Veja, 0, 4, 8, 12, 16 e 20. Você consegue descobrir os próximos termos? Hã? O que está acontecendo com o próximo termo? Ó, não é o anterior mais 4? Ó, o anterior mais 4, veja, é o anterior mais 4. Então, aqui é 24, depois é 28 e assim sucessivamente. Muito bem. Então, neste caso, ela é uma sequência recursiva. Por que ela é uma sequência recursiva? Porque ela dependeu do termo anterior. Então, pessoal, esta sequência aqui, ela é ao mesmo tempo recursiva e não recursiva, certo? Porque quando ela era não recursiva, ela obedecia a esta lei. E quando ela era, eu chamo de recursiva, é porque ela depende do termo anterior, certinho? Muito bem, agora vamos para as atividades. As atividades que estão na página 56. Analise o padrão das sequências e complete os 3 próximos termos. Vamos lá. Esta sequência aqui, pessoal, 16, 20, 12, 16, 20 e 24. O que está acontecendo com o termo seguinte? Olha, quando que está somando aqui, ó? Não está somando 4? Então, qual que é o próximo termo? 28. O próximo, 32. E o próximo, 36. Ela só quer os 3 próximos, certo? Esta sequência é uma sequência recursiva, porque o termo seguinte dependeu do termo anterior. Vamos à letra B. A letra B, veja bem, eu tenho menos 2, menos 4, menos 6, menos 8. Quanto ao próximo? O que está acontecendo aqui? Não está fazendo menos 2, somando menos 2 com o anterior? Então, aqui vai ser menos 10, menos 12 e menos 14, certo? Isso mesmo. Agora vamos para a letra C. Olha lá, 0, 120, 240, 360. O que está acontecendo aqui, ó? Eu somei 120, não é? Será que tem um padrão? 120 mais 120, 240. 240 mais 120, 360. E o próximo, eu não tenho que somar 120? Então, o próximo será 480. E o próximo, soma 120, 600. Depois, soma 120, 720, certo? Vamos agora para a letra D. E aqui, qual é o padrão? Ó, 25, 24, 23, 22. O que eu estou fazendo? Somando menos 1, né? Ou seja, eu estou tirando 1. Então, vai ser 22, depois 21, 20 e 19. Isso mesmo. O próximo agora. 32, 16 e 8. Pessoal, o que acontece para eu sair do 32 e chegar no 16? Não é a metade? Eu estou dividindo por 2? Será que é o padrão? Ó, 16 dividido por 2, 8. Então, qual será o próximo? 8 dividido por 2, que é 4. 4 dividido por 2, que é 2. E 2 dividido por 2, que é 1. É esse o padrão, certo? Agora, vamos para a letra F. Menos 10 mais 10. Menos 20 mais 20. E agora? Menos 30. Isso mesmo, mais 30 é o padrão, né? E o próximo? Menos 40 e depois mais 40. Isso mesmo. Olha lá agora a letra G. A letra G, na verdade, eu tenho o quê? Uma sequência de frações, mas perceba que todos os numeradores aqui são 1. Então, os próximos 3 termos também terão 1, ó. 1 e 1 no denominador. Agora, vamos ver qual é o padrão do denominador, ó. 2, 3, 4, 5, 6. Está somando 1, né? 7, 8 e 9. Então, 1 sétimo, 1 oitavo e 1 nono. E, finalmente, a próxima sequência, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2. Qual que é o próximo? Menos 1. E o próximo? 0, né? E o próximo?
1. Então, eu estou saindo daqui, ó, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0 e 1. Essa é a reta numérica, tá bom? Vocês entenderam? Muito bem. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade aos exercícios, a partir do exercício 2, tá bom? Um